O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus está dando a nós, portanto, esta graça de entrarmos em mais um ano litúrgico. Esse tempo todo especial, tempo de preparação para o Natal do Senhor. Eu digo isso pensando também em tantos irmãos e irmãs que durante este ano foram acolhidos para a casa do Pai. E que de repente o ano passado estavam também celebrando o Advento. Para dizer que a nossa vida, ela tem que ser marcada por esta compreensão. Nós estamos a caminho, somos peregrinos, ainda bem que peregrinos de esperança, conforme este ano jubilar nos ajuda tanto. E é nessa caminhada então que nós vamos mergulhando cada vez mais no mistério da nossa fé. Neste mistério da encarnação do Verbo, mistério da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. E esse tempo agora, muito oportuno, para que mergulhemos mais profundamente no mistério da encarnação do Verbo. Por isso, somos aí envolvidos por esta mística, ou seja, nós nos colocamos nessa atitude de que quem quer, de fato, preparar bem o coração para bem celebrar o Natal do Senhor, ou seja, celebrando a primeira vinda, quando Jesus, ele veio e revestiu-se de nossa humanidade. E é claro, não é para recordar um evento passado, mas peçamos a graça de Deus para vivermos verdadeiramente esta realidade no hoje. Porque o Senhor continua vindo ao nosso encontro. O Senhor continua se fazendo presença em nosso meio. Então aqui, é claro, também louvamos a Deus
por aqueles que viveram esta fé e deixaram registrada esta fé por meio dos escritos sagrados. Estou pensando já no Antigo Testamento, em meio a tantos profetas, Isaías também se sobressai, no sentido de ser alguém que viveu esta convicção de que o dia do Senhor iria chegar. Então, em meio ao povo de Israel, um povo marcado por tanto desencanto, por tanto sofrimento, por tantas situações de morte, aí nós temos esta voz que dá um grito, esta voz que chama a atenção para que o povo tenha esta fé e esta esperança também. Que o Senhor virá, o Senhor irá realizar a sua obra de salvação. Por isso, aquilo que nós acompanhamos na primeira leitura, traz para nós elementos de grande importância. Esta imagem, onde se coloca que nos últimos tempos o monte da casa do Senhor será estabelecido. E para este monte todos os povos e nações acorrerão. Então aí nos faz pensar também no hoje, na importância de sempre nos acorrer, de irmos até onde o Senhor se manifesta. Claro, sabemos que o Senhor se manifesta no dia a dia de nossa vida. Em uma família que se reúne ali até para o momento da refeição, ou outros momentos de oração também, o Senhor se faz presente. Mas nós temos esta certeza que esta presença do Senhor aqui, na celebração eucarística, é uma presença toda especial para nós. Então, esta montanha para a qual o povo era chamado a correr, nós somos chamados também a vivermos estes momentos especiais da graça de Deus em nossa vida. E é claro, aí entra outra imagem também que o profeta coloca, e que para nós hoje deve ser acolhida, onde o Senhor, Ele que vai mostrar os seus caminhos, Ele que vai ensinar os seus preceitos. E é isso também que nós fazemos quando nos dirigimos à casa do Senhor. Nós também somos chamados a estarmos ouvidos atentos para acolher os ensinamentos do Senhor, para compreendermos mais e mais os caminhos que o Senhor propõe para cada um de nós. Então nós não viemos aqui para cumprir simplesmente um preceito dominical. Eu tenho que ir à missa, não. É um momento especial de encontro com o Senhor que fala ao nosso coração. E um Senhor também que quer continuar realizando transformação em nossa vida, em nossa família e em nossa sociedade. Porque esta imagem, o profeta Isaías também traz, que nesta vinda do Senhor, neste momento do encontro com o Senhor, todos aqueles instrumentos de morte, de guerra, de destruição, tudo será aniquilado, ou seja, tudo será transformado. Coloca ali que os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de trabalho, arado. Então, para dizer esta importância de nos aproximar do Senhor e também permitir que o Senhor vá transformando aquelas situações de morte, ou seja, aquilo que ainda não condiz com o projeto de Deus em nossa vida, em nossa família, no mundo em que vivemos, para que o Senhor realize, portanto, esta graça da transformação em nossa vida. E a última frase da leitura: deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Então esta é uma atitude necessária para cada um de nós. Digo cada um de nós, bato no peito e olhando para cada um de vocês também, e para aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação.
deixar-se guiar pela luz do Senhor. Esta luz que com certeza tem o poder para dissipar as trevas do nosso coração, o egoísmo que às vezes toma conta do nosso ser, né? Este ego inflamado, onde a minha vontade, o meu jeito de pensar é que prevalece. Eu não busco me entregar ao jeito, aquilo que Deus quer, onde o individualismo, consumismo também, que é outra doença tão presente na sociedade, e esse tempo, que é o tempo de preparar-se para o Natal, muitas vezes quando olhamos na sociedade, torna-se também um tempo de maior consumismo ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado, como não nos permitir ser levados por estas ondas, mas deixar com que a luz do Senhor guie de fato a nossa vida, que a luz do Senhor possa de fato iluminar o nosso ser. Então essa graça podemos e devemos pedir ao Senhor, para vivermos este tempo do advento de uma forma sóbria, de uma forma assim muito serena, de uma forma, claro, marcada pela alegria do Senhor que se aproxima, do Senhor que vem, do Senhor que se faz presente em nosso meio. Aí nós temos também a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, que traz outros elementos que também nos ajudam a viver bem este tempo de vigilância, de estarmos atentos, conforme Jesus disse. Despojar-nos das trevas, ou seja, das armas do pecado. Deixar com que Jesus seja aquele que vá tomando conta da nossa vida. Por isso que Paulo, ele coloca ali, várias realidades também, dizendo que é hora de despertar, porque esta vinda, ele fala da segunda vinda do Senhor, que nós também somos chamados a nos preparar para a vinda definitiva do Senhor. Por isso que o tempo do advento é marcado por essa dupla espera, né? A espera do Senhor que vem agora, mas o Senhor que virá. Então essa vinda definitiva. Então ele diz também que nós já estamos mais próximos do que quando abraçamos a fé. Isso serve para cada um de nós. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz, diz Paulo também. Depois aí, quando eu falava de um tempo de sobriedade, de mais autocontrole, procedamos honestamente, diz ele. Nada de glutonerias, ou seja, comilança, né? Ou seja, a gula, deixando de lado, bebedeiras, deixando de lado, nem orgias sexuais, imoralidades, brigas, rivalidades, para dizer, é um tempo para que esta luz do Senhor, ela vá dissipando tudo aquilo que ainda existe de ruim dentro do nosso coração, na nossa família, na nossa comunidade e no mundo em que vivemos. Revestir-se do Senhor Jesus. Então esta deve ser a preocupação central. Penso que o mundo ele está precisando sentir em nós, cristãos, esse testemunho de que a nossa vida é pautada não pelo egoísmo, pelo individualismo, por tantos sentimentos mesquinhos que geram hoje tanta destruição. Quando falava de instrumentos de guerra, hoje, aquilo que vai gerando divisão, aquilo que vai gerando destruição. Sabemos das guerras que existem mundo afora ainda. Algo que nós detestamos a guerra, porque não faz parte da vontade de Deus e sabemos disso. É fruto da ganância do homem, é fruto deste egoísmo presente no ser humano. Mas aí também podemos pensar nas redes sociais, que é uma graça de Deus, quando bem usada, mas como que tornou-se também um campo de batalha, onde muitas pessoas vivem se destruindo. Então nós sabemos que é algo
detestável aos olhos de Deus, esse comportamento, não a pessoa, viu? Mas o comportamento é detestável aos olhos de Deus. Então, quando vinha esta imagem, destruir os instrumentos de guerra, o cuidado com o jeito de usar as redes sociais. Porque nós sabemos, mesmo que uma pessoa tenha cometido um erro gravíssimo, nós não temos o direito de ficar jogando pedra nela. Nós somos chamados a rezar para que ela seja tocada pela graça de Deus. E nós sabemos que este mundo digital, ele infelizmente é usado muitas vezes para destruir mais e mais. E quando ainda se inventa alguma coisa, tem uma mentira no meio, e que as pessoas só vão compartilhando sem saber se aquilo é verdade. E mesmo que fosse verdade, para quê? Para que ficar partilhando? Mesmo que fosse verdade, para quê? O que eu quero com isso? Aí eu pergunto, será que não está faltando em muitos de nós, em nós muitas vezes também, esse deixar-se ser conduzido pela luz do Senhor? Deixar-se ser guiado pela luz que é o próprio Senhor também? Então, peçamos a graça para que estes instrumentos aí, repito, que são agraciados, sejam purificados, sejam transformados também. Mas aí o outro instrumento que tem que ser muito bem purificado é a própria língua nossa no dia a dia, né? A maneira também com a qual nós nos relacionamos no dia a dia, as palavras que nós usamos, de repente, em nome da razão, eu uso palavras destrutivas, porque em nome da razão, eu sou chamado a usar palavras construtivas, porque a correção fraterna tem que ser feita. Claro que tem que ser feita, mas com que palavras? Como saber usar as palavras que vêm de Deus para ajudar o irmão a se corrigir, a trilhar o caminho mais adequado? Então, esta é uma questão muito importante também, porque nós temos aí algumas pessoas que dizem, não, aquilo que eu vejo eu falo, tudo bem. Mas como eu falo? E com qual motivação eu falo? É para salvar? É para reconstruir? É para sanar? Ou é para simplesmente alfinetar? Simplesmente para destruir? Então, instrumento de guerra, instrumento de destruição, também às vezes é a língua. Então, que Deus nos dê a graça deste cuidado. Então, estar vigilante, atento, significa despojar-se destas obras e revestir-se do Cristo, da luz. E assim, com certeza, vamos viver abençoadamente, mergulhar abençoadamente no mistério do Natal, fazendo este caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre